Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a 11ª lição desse trimestre, que tem por título A Mordomia das Obras de Misericórdia. Nesta lição, aprenderemos que os bens que temos têm também como objetivo a mordomia que devemos exercer em relação ao nosso semelhante, preocupando-se também com o seu bem-estar e procurando sempre aliviar os sofrimentos dos que estão passando por privações. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo nos diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos diz: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. O objetivo geral é mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdia. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar a palavra misericórdia. Segundo, discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. E terceiro e último, pontuar os cuidados na prática das boas obras. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos, capítulo 4, versos 32 a 35, e Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 30, 36 e 37. Acompanhe conosco. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, presbítero Alessandro Barreto. Amém. Contamos também, mais uma vez, com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. Estamos estudando mais uma lição desse trimestre, agora a lição de número 11, que tem como título ou tema A Mordomia das Obras de Misericórdia. É um assunto muito amplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos encontrar várias referências que nos trazem ensinamentos quanto a esta prática, esta boa obra cristã, que é a obra de misericórdia ou as obras de misericórdia. Mas para iniciarmos trazendo aqui uma definição da palavra-chave desta lição, presbítero Lucena, como sempre fazemos, introdutoriamente, a gente sempre escolhe uma palavra para trazer a definição dessa palavra, uma definição etimológica, para depois entrarmos aí sim na questão teológica do assunto. Qual a definição que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, traz da palavra misericórdia e da palavra obra? É a mesma coisa? Se completam? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Pois não, presbítero Alessandro. Sobre o tema, né, já que essas duas palavrinhas, ou essa expressão especificamente, contém-se no tema e é o roteiro, o norte que nós estaremos seguindo, com a proposta de meditar sobre essa importante lição, como o senhor disse, que é vista tanto no Antigo como no Novo Testamento. Certo.
Com relação ao termo obras, por exemplo, que é uma expressão-chave, tanto a palavra no Antigo Testamento como a no Novo, que no caso, no Antigo Testamento seria o termo maaser, e no grego, no Novo Testamento, ergon, todas essas duas palavras têm um sentido de trabalho, ação ou ato. É o resultado de uma atividade, é uma obra, especificamente. E essa expressão ocorre com muita frequência, tanto se referindo a obras boas, como obras más ou ruins. Isso pode ser visto especialmente em textos como Mateus, capítulo 23, o versículo de número 3, ainda Mateus 26, versículo 10, Romanos, capítulo 2, versículos 7 e também versículo 15, e por que não dizermos também, ou citarmos o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11. Uma vez que esta palavra obra está atrelada à vida cristã, entende-se que são evidências da fé verdadeiramente, as obras que é proveniente da salvação em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia vai dizer, principalmente quando nós lemos em Tiago capítulo 2, versículos 17 e 26, que serão textos que nós estaremos vendo com mais propriedade no decorrer do comentário dessa lição. Com relação a outra palavra que o senhor citou aqui, que poderíamos dizer que fecha essa expressão, obras de misericórdia, a palavra misericórdia advém primeiramente do termo latim mercês ou mercedes, conforme a etimologia desta palavra, vindo do latim, e de acordo com o dicionarista Antônio Oás, ele diz que misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre. Ele ainda diz que esse sentimento é acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar essa pessoa. É ter dó, é ter compaixão, piedade, é o ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, graça, clemência, benefício que se presta a um sofredor. No Antigo Testamento, a palavra correspondente à misericórdia é o termo hesed, que traz a ideia de benignidade, amor, firme, graça, ou seja, amor firme, graça, misericórdia, e aparece no Antigo Testamento cerca de 240 vezes. Então mostra a importância desse assunto muito recorrente no Antigo Testamento. Salmo 23, verso 5, é uma ocorrência desta palavra, Provérbios 19, versículos 17, capítulo 22, versículo 9 e também Jeremias, capítulo 3, versículo 13. E para concluir, no Novo Testamento, o termo correspondente à misericórdia é eleos, que traz a ideia de manifestação exterior de piedade, que traz a ideia de necessidade ou presume a necessidade por parte daquele que recebe. São recursos adequados para satisfazer a necessidade por parte daquele que a mostra. Isso pode ser visto em Mateus 9:13, Lucas 10:37 e, por fim, Tiago 2, versículo de número 13. Muito bom. O senhor estava trazendo essa definição da palavra misericórdia, essa definição mais teológica, e evangelista Jaziel, eu me lembrei de uma literatura que eu li alguns anos atrás, do saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Ele tem uma obra muito interessante, várias obras, mas essa que eu estou citando agora, ele trouxe uma definição de misericórdia, né? E ele trouxe uma definição tanto quanto até poética. Ele usou a expressão de que a expressão misericórdia vem de duas expressõezinhas gregas, miseris, que quer dizer miséria, e cardia, que quer dizer coração. E em seu livro ele dizia que ser misericordioso é pegar esse coração e levar até a miséria do próximo, ou pegar a miséria de alguém e trazer para o meu coração. Eu achei essa explicação também bastante bonita, coerente com o próprio termo misericórdia. Mas, evangelista Jaziel, a nossa lição, a lição de número 11, vai usar um texto muito conhecido nosso, que é o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 30. E faz-nos reportar aquela história que a Bíblia nos mostra, ilustrando essa obra de misericórdia com a parábola do bom samaritano. E quando nós olhamos para este evento bíblico contado por Jesus, a gente percebe que ali naquela obra que o samaritano exerce por alguém que nem conhecia, mostra sim essa misericórdia a alguém que ele não sabia de onde era, não conhecia, mas ele estende as mãos. E podemos dizer que a obra de misericórdia que aquele samaritano, que é muito apropriadamente chamado de bom samaritano, é ligada a um amor altruísta. Eu posso dizer que a misericórdia e o altruísmo estão juntos. Nessa parábola, o que é que a gente pode falar? Muito bem, presbítero irmão Alessandro Barreto.
como o senhor pontuou, né, na leitura bíblica em classe, na lição, né, o comentarista ele vai trabalhar esta parábola, né, como o senhor disse, do bom samaritano, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Isso. A partir do versículo 25, nós encontramos aí a parábola. Isso. E, na verdade, nós iremos destacar algumas verdades aqui a partir, né, da atitude deste homem, ou seja, do bom samaritano. A parábola ela conta que um homem ele desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, né? Espancando, né? Assaltaram aquele homem, deixaram ele espancado e quase morto à beira da estrada. E a Bíblia nos diz que ia passando, né, por aquele mesmo caminho, Lucas capítulo 10, versículo 31, ia passando o sacerdote e quando viu passou de largo. Da mesma forma, o verso 32 diz que passava também um levita e também passou de largo, né? Viu, mas não fez nenhuma atitude em relação àquele homem. Agora eu quero ler o que está no versículo de número 33, que nos fala sobre este homem, ou seja, sobre o samaritano. O verso 33 diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aqui nós podemos observar que as obras de misericórdia, como o senhor já apontou, é uma atitude altruísta, né? O altruísta é aquele que coloca os interesses do outro, né, acima dos seus próprios interesses. Isso. É aquela pessoa que está mais preocupada em ajudar o seu próximo, né, do que a si mesmo. E foi isso que ele fez. Observe que o texto diz que ele estava indo de viagem, né? E geralmente quem está indo de viagem, a sua intenção é chegar logo no seu destino, né? É não interromper, né, o percurso da sua viagem. Mas a Bíblia diz, né, que, de certa forma, aquele homem, quando viu, ele parou. Isso. Ele viu aquele homem necessitando de ajuda e diz a palavra do Senhor que ele parou, se aproxima, se moveu de íntima compaixão. Aqui, a partir dessa expressão íntima compaixão, nós iremos perceber também, né, que só exerce a misericórdia quem sente no seu coração a compaixão, esse sentimento, né, de misericórdia, né? Porque infelizmente também, presbítero Alessandro, irmão Jonathan, Lucena, nós estamos vivendo um tempo, inclusive foi dito pelo apóstolo Paulo, né, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que os últimos dias, seriam dias trabalhosos, dias difíceis. E ele vai ali enumerar uma série, né, de atitudes perversas, podemos assim dizer, que estaria no coração dos homens. E entre elas a gente pode destacar ali a primeira que aparece. A Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmo, ou seja, aquele que não se preocupa com você mesmo. Nós estamos vivendo um tempo assim onde as pessoas ímpias não têm se preocupado com o seu próximo. Mas nesta lição, que ela veio um bom tempo, né, onde a gente aprende na palavra do Senhor, né, que aquele que realmente exerce misericórdia, ele coloca o interesse, né, do seu próximo além ou acima do seu próprio interesse. Então observe aqui no versículo de número 33 de Lucas, capítulo 10, nós podemos fazer aqui algumas observações ainda. Primeiro mostra que ele prestou um socorro imediato àquele homem, né? Socorreu. Veja que o versículo 34 diz, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então observe que aquele homem, né, prestou um socorro emergencial, levou para uma hospedaria, diz aqui o texto, no verso 35, aonde o homem poderia receber os cuidados necessários. E para concluir, o texto diz que ele ainda pagou antecipadamente caso aquele homem precisasse de mais alguma coisa, né, conforme está no versículo de número 35, oferecendo assim todo apoio necessário para aquele homem. Então, a obra de misericórdia nós podemos afirmar que é uma ação altruísta. Muito bom. Capítulo de número 6 de Lucas, versículo 31 diz, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Esse mesmo capítulo, no verso número 38, a parte final desse versículo 38 diz, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão a vós. Observe que existe uma necessidade de nos preocuparmos com o nosso próximo. Presbítero Jonathan Lucena, podemos dizer que essa obra desse samaritano, além de ser uma obra de misericórdia que mostrou um amor altruísta, também é uma obra que mostra um amor empático? Ele dividiu o sentimento que tinha com uma pessoa que nem conhecia. O que a gente pode dizer sobre isso? Com toda certeza. Inclusive, aproveitando a fala do evangelista Jaziel,
principalmente quando ele citou a expressão contida, né, em Lucas 10 e 33, Isso. que é um termo-chave que ele bem destacou, quando disse que ele moveu-se de íntima compaixão. Isso é o reflexo do altruísmo, mas também mostra um aspecto empático, não é? Ou a empatia, que seria a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, não é? De sentir a miséria do outro. Aí está aquela definição que o senhor trouxe também, etimológica, com relação à palavra misericórdia. É alguém que está buscando agir ou mesmo pensar da forma como a pessoa pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. E observe que o samaritano, quero dizer, quando percebe a necessidade de agir em benefício daquele homem, ele não procurou, por exemplo, saber se aquele homem, qual era a sua nacionalidade, se haveria algum retorno financeiro com relação àquela ajuda, que seria a atitude de algumas pessoas que, como foi descrito aqui, são pessoas que caracterizam o fim dos tempos, né? Como o próprio evangelista Jaziel aqui destacou. A Bíblia vai dizer de que nós devemos servir, nós devemos agir de misericórdia independente de quem são as pessoas. Isso fala de empatia. O próprio texto de Romanos, capítulo 13, o versículo 8 e o versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa realidade, quando ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. E o versículo 10 ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Portanto, que quando nós olhamos para a atitude desse homem, falando sobre a empatia, mostra que a pessoa deve sentir a condição da outra, né? Se colocar no lugar, isso fala de empatia. E não somente sentir, mas sobretudo agir. Porque tem pessoas que de repente podem até sentir uma dó, pena, compaixão e ficar se lamentando a respeito da realidade de uma pessoa, mas fica só de olhar. Esse homem não conseguiu. Ele sentiu-se no lugar do outro, não é? Ele não apenas refletiu a respeito da condição dele. É o que fica claro. Inclusive, há textos do Novo Testamento, como Tiago 2, versículos 14 a 17, que Tiago vai tratar a respeito disso, não é? De que não é simplesmente sentir. A misericórdia verdadeira não consiste apenas em reflexões, em ter o sentimento, mas ter ação sobretudo. E, por fim, conforme diz ainda Tiago, capítulo 2, versículo número 26, a compaixão, para ser verdadeira, ela deve gerar atos, não somente por palavras ou simplesmente sentimentos subjetivos. Muito bom. Há um texto que eu gostaria de aproveitar esse embalo aqui da conversa, da boa conversa, citar, que é o Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 7, quando diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O texto é muito claro sobre isso. E o proverbista Salomão, em 14, 21 de Provérbios, diz assim o texto sagrado: o que despreza o seu irmão peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. As obras de misericórdia há uma recompensa. Nós estamos concluindo esse primeiro momento do seu programa, Escola Bíblica Dominical, mas não sai daí, já já nós voltamos para o segundo bloco do seu programa, comentando esse assunto. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 11, que tem como título A Mordomia das Obras de Misericórdia. A evangelista Jaziel Marques, no bloco passado, o nosso amigo presbítero Jonatas falou sobre as obras de misericórdia, olhando para a história do bom samaritano como sendo uma obra de empatia, se colocar no lugar de uma pessoa que precisa. E quando o senhor estava falando, eu me lembrei de um texto, 1 Samuel, capítulo número 30, os versos 11, 12 e 13. Veja o que é que diz essa história, bem rápido. E achando no campo um homem egípcio, o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde vens? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Quando nós vamos olhar, evangelista Jaziel, para esta narrativa bíblica, nós vamos perceber que aqui existe uma luta, não é, entre
a cidade de Ziglag contra os amalequitas, e o Davi está presente nesse enredo histórico. E esse servo aqui do egípcio, do rei do Egito, um dos soldados do Egito, que estavam imbuídos em fazer essa guerra, adoeceu e foi abandonado no meio do caminho. E Davi encontra, ele era teoricamente falando inimigo de Davi, mas Davi dá água, pão, figos, e ele recobra o seu ânimo. Ou seja, isso foi uma obra de misericórdia. Davi olhou para aquela pessoa não como inimigo, mas disse, eu vou ajudar, e estendeu as mãos. Eu penso que tem um pouquinho a ver, alguns princípios, com o do bom samaritano, não é? Que agora é o próximo ponto. Eu fiz essa leitura desse texto para abrir a conversa com o senhor e fazer essa pergunta. Foi dito que o amor ou a obra de misericórdia do samaritano, ela foi altruísta, ela foi empática, mas eu posso dizer que essa obra do bom samaritano, bem como essa de Davi também, apesar que eu quero que a gente foque mais agora no samaritano, foi uma obra imparcial. Ele não olhou para quem era, qual era a sua nacionalidade, qual era seu povo, qual era seu Deus. Eu posso dizer que o amor misericordioso, ele é imparcial, ele atende qualquer pessoa desde que esteja precisando? Muito bem, presbítero. Inclusive, eu me permita ainda usar esse texto, né, que o senhor citou, sim, senhor. porque o senhor leu o capítulo 30, né, de 1 Samuel, essa história muito linda, né, de Davi, muito. Versículo 11 e 12, mas o que chama a atenção, né, que o 13, somente depois que Davi cuidou do moço, foi que perguntou, alimentou o moço, foi que ele perguntou, quem és tu? Perfeito. Essa pergunta aqui me chama a atenção. Quem és tu e de onde és? Ou seja, Davi, quando estava cuidando daquele rapaz, não quis saber de onde ele era. Não quis saber quem ele era, se era inimigo, inclusive depois foi constatado que ele tinha sido um daqueles que tinha tocado fogo, exatamente, na cidade e levado cativo as mulheres e as crianças. Então, observe que a obra de misericórdia é uma obra imparcial. Perfeito. A Bíblia nos mostra muito sobre isto. Eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 13, onde nós vamos observar que devemos ajudar qualquer que precise, inclusive os nossos inimigos, né? Romanos 12 e 13 nos diz assim a palavra do Senhor: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Veja, comunicai com os santos, com os irmãos, né, com aqueles que estão em nossa volta, né, compartilhar com eles, né, nas suas necessidades. Versículo 14, mas não apenas isso, né? Veja que o versículo de número 14 continua dizendo, abençoai os que abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Agora veja o que está no versículo de número 20, ainda diz assim a palavra do Senhor: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí ele ainda diz no 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós podemos observar, presbítero irmão Alessandro, que as obras de misericórdias, né, é uma ação imparcial. Né? Paulo está dizendo, né, socorra aqueles que são os irmãos, né, os santos, aqueles que estão no nosso convívio. Mas Paulo ele vai muito mais além. Ele diz no versículo 20 e também no versículo 14 que até o nosso inimigo, né, se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E é interessante que Paulo diz que quem faz isso é como esta obra de misericórdia, quando a gente age dessa forma com os nossos inimigos, é como se estivesse colocando, na verdade, uma brasa de fogo na sua consciência. Ele vai refletir sobre esta atitude que alguém fez, porque Paulo diz, olha, não te deixas vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E é interessante que na parábola do bom samaritano, né, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus contou esta parábola a partir da pergunta de um doutor da lei, né? Que ele queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus conta a parábola, né? Lucas capítulo 10, e eu quero ler aqui mais uma vez o que está no versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele queria saber quem era. Jesus conta esta parábola, mostra a atitude, né, do sacerdote e do levita e também o que foi que o samaritano fez, né? Quem é o meu próximo? E Jesus, ao contar esta parábola, ele faz com que o próprio doutor da lei respondesse quem foi que usou de misericórdia. O versículo de número 37, Jesus pergunta o seguinte, versículo de número 36,
qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia. Veja que, já que eles não falavam, não se davam bem com o samaritano, ele nem chegou a dizer, foi o samaritano. Mas ele disse, aquele que usou de misericórdia e para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. A mesma coisa. O presbítero irmão Jonatas, ele já destacou aqui, né, que aquele homem, o bom samaritano, né, como nós chamamos, ele era uma pessoa de outra nacionalidade, alguém que era olhado de uma forma desprezível por parte dos judeus, enquanto aquele homem, pelo que dá a entender, ele era um judeu, aquele homem que estava lá caído, porque a Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém e desceu de Jerusalém. Mas mesmo assim ele não olhou para a nacionalidade, não olhou para quem era que estava ali, mas ele agiu de uma forma imparcial. Eu quero somente, para concluir, Mateus 5 e o versículo 44, Jesus manda, né, que devemos amar os nossos inimigos, né, inclusive orar por eles. Verdade. Então, podemos afirmar mais uma vez, né, que a obra de misericórdia deve ser imparcial. Muito bom. O senhor falando, eu lembrei do texto que está em Atos 20, verso 35, a parte final, que diz que é melhor dar do que receber. O final do versículo diz assim, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se temos condições de abençoar alguém, que assim seja, que atendamos essas pessoas em suas necessidades, independente de quem seja. O Senhor disse que ele não olhou para a sua nacionalidade, sua religiosidade. Sim. E aqui faz nos lembrar o texto de Atos, capítulo de número 6, verso 27 e 35, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós devemos atender todos aqueles que precisam. Presbítero Jonathan Lucena, saindo agora do samaritano, indo agora para o contexto mais amplo do Novo Testamento, será que no Novo Testamento nós podemos indicar textos que mostrem que a igreja primitiva, que a igreja dos primeiros dias praticava as obras de misericórdia? O que é que nós podemos, à luz da Bíblia, apontar sobre este assunto? Pois não. Quando olhamos para o livro de Atos, especialmente, que traz o registro, né, dos primeiros 30 anos da história da igreja, nós vamos perceber de que esse ensinamento foi vivenciado também na igreja primitiva. Não é algo apenas que se limitou, por exemplo, ao Antigo Testamento, ou simplesmente no período do ministério terreno de Cristo. A igreja assimilou e entendeu de que cuidar dos necessitados, assistir aqueles mais pobres, as pessoas que estão carentes de ajuda, é algo recorrente e primordial na agenda diária da igreja. Observamos, por exemplo, quando lemos textos em que Lucas traz o resumo da vivência daquela igreja, e existem 2 textos em especial que a gente pode observar. O primeiro é em Atos 2, versículos 43 a 46, quando ele traz um resumo das principais características da igreja primitiva, e entre elas está de que eles tinham tudo em comum, ou seja, a necessidade deles eram assistidas. Mas, em especial, o texto que foi escolhido, inclusive o texto básico dessa lição, ou um dos textos, em Atos capítulo 4, versículo de número 32 e o versículo de número 34, especialmente, a gente lê o seguinte, Atos 4 e 32. E eram um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Versículo de número 34 diz, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então veja que havia um desprendimento por parte da igreja primitiva. Claro que também motivado por questões escatológicas com relação à vinda de Cristo, e eles entendiam que não precisavam estarem presos à realidade material, mas sobretudo o amor ao próximo, não é? De modo que eles voluntariamente, perceba que não há nenhuma influência direta por parte de alguém, de influência na sociedade ou mesmo na igreja, para impor esse comportamento. Eles fazem isso voluntariamente, entendendo a necessidade de assistir a outros, principalmente aqueles que tinham uma certa condição financeira, porque o texto diz que aqueles que tinham herdades, isto fala de alguém de alguma forma abastado, que pode contribuir, que pode ajudar, que pode dar assistência. Isso era uma realidade diária naquela igreja. Tanto é que, quando continuamos a leitura de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nos é dito, por exemplo, que foi necessário instituir o diaconato na igreja para poder dar assistência às pessoas necessitadas. E isso percebe-se, portanto, a prioridade que a igreja dava também. Isso. Pregava o evangelho prioritariamente e, como consequência da pregação, assistia os necessitados. Quando lemos as epístolas do Novo Testamento, em continuação, não só o livro de Atos,
nós vamos perceber que há várias passagens em que há a sensibilidade de irmãos assistirem, irmãos não só da sua própria congregação, como de outras congregações, como por exemplo Romanos capítulo 15, versículos 25 a 27, 1 aos Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 4, 2 aos Coríntios capítulo 8 e o versículo de número 9, e se o senhor me permite ler aqui Filipenses capítulo 4, onde o próprio Paulo, veja que Paulo não só incentivava os irmãos a fazerem isso, ajudando outros, por exemplo, orientando com relação às coletas semanais, para que ele pudesse otimizar o tempo e assistir às igrejas, principalmente daqueles que estavam em Jerusalém e carentes da Judéia também, mas ele próprio foi alvo de obra de misericórdia. Isso. Em Filipenses capítulo 4, por exemplo, versículos 18 e 19, ele diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ainda no versículo 19 ele diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então veja que era uma prática comum, né? Não só no livro de Atos dos Apóstolos, como várias epístolas do Novo Testamento nós encontramos essa afirmação. O próprio Paulo, em Gálatas 2:10, diz que ele recebeu a orientação das colunas da igreja, que são assim chamados, né? Tiago, João e o próprio Pedro, Gálatas 2:10, quando estes dão orientação a Paulo sobre a necessidade de, durante a obra evangelizadora, de não esquecer dos necessitados. Muito bom. Então, já fica claro, evangelista Jaziel, que à luz do Novo Testamento, nós temos diversos textos que mostram que as obras de misericórdia era uma realidade da igreja primitiva. Mas, à luz do Antigo Testamento, enquanto o senhor estava falando aí, me veio na mente um versículo muito conhecido. Livro de Isaías, capítulo de número 58, verso 10 e 11. Veja o que é que diz: há uma promessa para aqueles que são misericordiosos. O texto diz assim: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, aí é um condicional, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Verso 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, não é, ministro? No Antigo Testamento nós encontramos texto como esse que fala das obras de misericórdia. Sim. E também o texto de Salmos 41 e o verso 1 é outro texto que fala, porque como os senhores citaram textos em abundâncias no Novo Testamento, eu quero citar esses do Antigo. Salmos 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao necessitado ou ao pobre, porque o Senhor o livrará do dia do mal. Veja que texto tremendo, não é? Mostrando que Deus cuida daqueles que cuidam dos necessitados. Ainda sobre esse aspecto, evangelista Jaziel, nós podemos dizer de que no Antigo Testamento Deus sempre procurou cuidar e orientar o povo a cuidar dos necessitados. Sim. O que é que a gente pode falar sobre isso mais? O presbítero irmão Jonathan estava falando, né, sobre essa atitude da igreja primitiva e estava aqui ligando, né, a ideia, né, que ele falou que em Atos capítulo 2 e o versículo 42, né, a igreja primitiva socorreu. Isso. Em Romanos capítulo de número 15, né, que ele citou aqui também, Romanos 15, 25 e 27, né, ou ao 27, a igreja em Jerusalém foi socorrida, ou seja, cumpriu-se aí o que o senhor leu em Isaías, né? Que aquele que dá, recebe do Senhor. Tem promessas de bênção. Há um texto aqui, presbítero Jonas e presbítero Alessandro, que eu quero ler também, Lucas capítulo 6, versículo 38. Né? Nós entendemos que o que aconteceu com a igreja em Jerusalém foi esse princípio aqui. Quem dá, recebe. Né? Lucas 6 e 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Né? Então, essa primeira parte aqui do texto é muito interessante. Dai e ser-vos-á dado. Aquele que é misericordioso e que ajuda nas necessidades,
necessidades, né? Isso. Aquele que está carente, pode ter certeza que vai chegar o momento que quando ele precisar, a bênção de Deus vai vir sobre ele também, ele vai ser socorrido também. Quem socorre é socorrido. Aconteceu com a igreja em Jerusalém, eles socorreram e foram socorridos através da igreja ali da Macedônia e da Caia, como diz Romanos 15. Muito bom. E no Antigo Testamento, só para concluir, um outro texto, Levítico, capítulo de número 19, e o versículo número 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. A gente lembra de muitos textos em que Deus manda cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, inclusive a lei da semeadura, né? A lei da colheita. Era dito que aqueles espigas que caíssem no chão, o povo não deveria pegar, porque isso era para acolher, melhor dizendo, os necessitados. Temos o exemplo de Ruth. Sim. No livro de Ruth tem lá o exemplo. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vários textos. Nós vamos concluir esse segundo bloco, mas já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não sai daí. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 11, onde estamos tratando sobre a mordomia das obras de misericórdia. E nós vamos, nesse último bloco, o irmão Jonathan Lucena, presbítero, eu queria começar já esse bloco tratando um assunto que para alguns parecem não entender ou às vezes querem polemizar as coisas. Nós temos muitos irmãos, às vezes, que têm dúvida sobre a teologia paulina e a teologia tiaguina, Paulo e Tiago. Será que Paulo e Tiago se chocam quando fala das boas obras? Porque em um momento Paulo diz que o homem é justificado unicamente pela fé. Aí quando nós vamos olhar para a obra de Tiago, ele diz que pelas obras somente o homem, não é só pela fé, mas pelas obras também. A pergunta é, existe alguma diferença? Será que há alguma contradição? Será que Paulo está dizendo que Tiago está errado ou vice-versa? Como é que a gente pode, de forma bem, fazendo uma síntese, que eu sei que o assunto é um assunto muito amplo, mas de forma prática, objetiva, didática, podemos trazer para os amados irmãos que nos assistem nesse momento essa resposta. As obras de misericórdia como evidência para a salvação, na teologia paulina e na teologia tiaguina. Como é que nós podemos fazer isso? Muito bem, presbítero Alessandro. Eu acredito que a maneira mais fácil, né, de se entender o que Paulo e Tiago estão tratando respectivamente, principalmente quando aparentemente há essa contradição, como o senhor bem descreveu, é entender a perspectiva de cada um. Aquilo que a gente poderia dizer, por exemplo, que quando nós lemos Paulo afirmando de que a justificação é pela fé, e a gente podia citar aqui Romanos capítulo 5, versículo 1, por exemplo, quando ele diz, sendo, pois, justificados pela fé. Então, ele coloca a fé como uma condição para a justificação, não é? Fé no sacrifício de Cristo, e ele para por aí. E isso seria na perspectiva vertical, ou seja, com relação à pessoa de Deus, não é? Não tem nada a ver com relação horizontal, que seria o que Tiago vai tratar. O que Tiago vai estar tratando, e é o que ele combate ferrenhamente, principalmente quando se lê os capítulos 2 e também capítulo 4, é a fé teórica, que é o que a gente poderia dizer assim, alguém que diz ter fé, mas não mostra isso por meio de atitudes, e é isso que ele vai descrever. Então, Paulo está tratando com relação à justificação em relação a Deus, no âmbito vertical. Por isso que ele vai dizer a fé. Já com relação a Tiago, Tiago vai dizer assim, olha, você tem que ter fé, mas essa fé é verificável, é perceptível, ela pode ser observada por meio da prática. É isso que ele vai dizer, por exemplo, quando lemos o texto de Tiago capítulo 2, versículos 14 a 16. Se o senhor me permite aqui, rapidamente, porque eu acredito que isso aqui é um ponto pacífico, né? Na medida que se entende a perspectiva de cada escritor bíblico, já que não há contradição nas escrituras. Isso. Em Tiago 2 e 14, em diante, diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus, aí veja que ele vai dar um exemplo, não é? Parece que ele está anulando a questão da fé, mas não é. Ele está dizendo que a fé, ela é perceptível, é evidenciada por meio das obras. Ele vai dizer, porventura, a fé pode salvá-lo?
Versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E se o senhor me permite, versículo 18 ainda diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja que a perspectiva de Tiago, fé e obras, elas andam juntas. Claro, eu não faço obras ou não ajo com obras de misericórdia para ser salvo. Eu assim faço porque eu sou salvo. É isso que Paulo vai dizer, que a salvação advém da fé em Cristo. Ótimo, mas essa fé em Cristo resulta em obras, como consequência, como evidência da fé verdadeira. E ele vai exemplificar aqui, ele vai trazer um caso hipotético dentro da realidade cristã. Ora, se eu creio em Deus, creio na sua palavra e aprendo todos esses princípios que os senhores têm trazido aqui, desde o Antigo como também no Novo Testamento, e vejo alguém necessitado em que eu possa ajudar, e sem assim fazer, eu estou anulando a evidência da fé ou a veracidade dessa fé. Porque a fé verdadeira vai gerar obras. Repito, não faço obras para ter a salvação, mas assim o faço porque eu sou salvo. Então é isso que Tiago vai tratar, nessa perspectiva horizontal. Percebendo isso, fica mais fácil entender de que ambos estão falando de assuntos triviais da fé, mas numa perspectiva diferente. Uma complementando a outra e não contradizendo. Muito bom. Eu acredito que, encerrando aqui essa fala sobre o apóstolo Paulo e Tiago, o verso que pode explicar muito bem o que Tiago está dizendo é o capítulo 2, versículo 24, quando ele diz assim, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quando ele diz e não somente pela fé, ele não está negando a justificação pela fé. Ele está dizendo que existe uma complementariedade, não é? Uma coisa complementa a outra. É claro que a fé ela é única e exclusivamente uma ação divina na vida do homem. No entanto, aquele que é salvo exercita as boas obras. Muito boa a sua explicação. Acredito que os irmãos certamente anotaram aí os versículos para, se necessário for, se houver necessidade, explicar essa temática bíblica. Evangelista Jaziel, nós já falamos sobre a prática das boas obras no Antigo Testamento, citamos vários textos no Novo Testamento de forma abundante, usamos o exemplo do bom samaritano ou do samaritano. E agora nós temos que, para concluir, aplicar essa lição, porque a aplicação ela vem depois da exposição. Primeiro tem a exposição, a explicação, para depois ser aplicado o que foi dito. O que é que a gente pode falar, evangelista, sobre a responsabilidade do crente no cuidado com os necessitados, no cuidado com os pobres? A exortação que nós temos na Bíblia é vasta, eu sei que não dá para a gente falar tudo. Mas o que é que a gente pode falar, por exemplo, sobre assistência aos órfãos, por exemplo, às viúvas, que são necessitados, de alguma forma são necessitados. O que é que a gente pode falar para o nosso telespectador? Muito bem, presbítero Alessandro. O presbítero Monjontas estava falando aqui dentro da perspectiva de Tiago, nessa questão de que a fé sem obra ela é morta, ou seja, não tem valor algum. E me vem em mente aqui um texto que eu quero também de início ler aqui, que está na primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo de número 16 a seguir, que diz assim: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aí o 17, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como está nele a caridade de Deus? Aí o 18 ele conclui dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso. Então, observe que a visão de João aqui é a mesma de Tiago, de que nós precisamos evidenciar a nossa salvação através das obras. Já foi dito aqui, ela não é a causa, ela é a evidência. Ela mostra realmente que nós fomos alcançados, pelo amor de Cristo Jesus, porque lá em Efésios 2:10 diz que as boas obras elas foram feitas por Deus para que nós andássemos
nelas. E dentro desse cuidado que devemos ter com os mais necessitados, o senhor pontuou aqui a questão dos órfãos e das viúvas, que principalmente à luz do Antigo Testamento eram pessoas que não tinham meios de sobrevivência, principalmente uma pessoa uma mulher quando perdia o seu marido, né, ela ficava à mercê, né, do cuidado de alguém que usasse de misericórdia, né? Por isso que Deus teve a preocupação de exortar o povo de Israel quanto a esse cuidado, né? Nós encontramos vários textos na Bíblia que nos mostram sobre isso. E aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 7, 27, né, eu quero ler também nesse texto, né, trazendo, como o senhor disse aqui, uma aplicação. Tiago 1,27 está escrito: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, é interessante que Tiago ele diz que a religião verdadeira, né, diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas. E é claro que visita aqui não é apenas ir lá, né, porque Tiago já disse também, não é apenas ver o irmão fazer uma oração e mandar ele embora, mas é socorrê-lo, é ajudá-lo, né? O texto que eu já li aqui, Romanos capítulo 12 e o versículo 13, em uma outra versão, ela diz o seguinte: compartilhai o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Então, precisamos socorrer principalmente órfãos, né, viúvas, né, e é claro, né, que quando fala sobre essa questão das viúvas, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 3, Paulo vai dizer que deve ser dada uma atenção maior àquelas que verdadeiramente são viúvas. Isso. Né? E quem são essas que Paulo diz verdadeiramente viúvas? São aquelas que não tinha ninguém por elas, né, porque se ela tinha filhos ou netos, a Bíblia diz que eles deveriam cuidar delas. Né? Se ela era uma pessoa que tinha uma vida irrepreensível, então uma mulher com uma vida santa, e a Bíblia diz também que ela deveria ter há mais de 60 anos de idade, né? Cuidado, né? Lavado os pés dos apóstolos, é um grande texto, né? Que nos mostra também tido um bom testemunho, criado os seus filhos, elas deveriam ter essa assistência da igreja. Agora, Paulo diz ali de uma forma clara, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16, que quem deve socorrer de início, né, de forma primordial, é os filhos. Né? Paulo diz, os filhos quem deve socorrer e não sobrecarregar a igreja. E a igreja, por sua vez, né, alcança aquelas, como o presbítero Jonas citou aqui, Atos 6, né, aquelas que precisam de um socorro. Assim como a igreja tem feito, né, um trabalho aí alcançando, principalmente, presbítero Alessandro, os órfãos. Né? Nós temos aí o exemplo do Projeto Samuel. O Projeto Samuel tem sido uma bênção na nossa igreja, no estado de Pernambuco, 900 vidas, onde a irmã Judite, aí, com a equipe, tem exercido esse trabalho de misericórdia, alcançando principalmente os órfãos. Muito bom. Essa fala do evangelista foi muito importante, nós já estamos terminando, presbítero Lucena, mas nós podemos ainda falar algo sobre a caridade para com os necessitados. Ele falou mais sobre as viúvas, mas tem aqueles que são mais carentes. Nós não queremos aqui confundir obras de misericórdia com assistencialismo, não é isso. Nós sabemos que quem tem o dever e até a obrigação de proporcionar condições ao homem de alimentação, de trabalho, de moradia, isso cabe ao Estado. A igreja não é uma agência de trabalho, mas ela, enquanto puder, deve ajudar. O que é que a gente pode falar sobre essa obra de misericórdia para com os pobres? Pois não, presbítero, é muito esclarecedor esse comentário que o senhor fez, porque realmente faz com que entre em choque alguns pensamentos contrários que as pessoas têm com relação ao papel da igreja quanto a assistir aos necessitados. Isso. Para não confundir o papel da igreja com o papel do Estado, isso é importante. O próprio Tiago, nós lemos aqui, não se faz necessário reler, mas mais uma vez reafirmando que Tiago também trata a respeito desse assunto. Tiago capítulo 2, versículos de 15 a 17, ele vai mostrar sobre a necessidade de os irmãos assistirem as pessoas necessitadas, claro, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, não é? Entendendo que na igreja não vai resolver o problema social do mundo. Sim. Até porque a igreja não foi colocada no mundo para isto. Isso. A igreja, o papel principal da igreja é evangelizar, é pregar o evangelho, é anunciar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Agora, claro, enquanto a igreja faz isso, ela diminui, ela pode até ajudar, auxiliando paralelamente ao Estado.
E aí foi muito boa essa informação que o evangelista lembrou, quanto a esses trabalhos sociais que a nossa igreja faz como instituição, não é? Assistindo os órfãos, as pessoas carentes, não é? Onde crianças, por exemplo, filhas de pessoas que estão desempregados, pais que estão desempregados, sem ter uma renda, por exemplo, mas que passam o dia inteiro sendo assistido no Projeto Samuel, assistido com refeições, sendo trabalhado, trazendo a ideia de profissionalização, preparando para o mercado de trabalho, e isso tem feito com maestria pela nossa igreja através da administração do nosso pastor. Agora, claro, isso é um papel auxiliar que a igreja exerce com relação ao Estado, mas o Estado tem esse compromisso de assistir e não a igreja substituir, mas trabalha paralelamente ajudando, auxiliando naquilo que é possível. Agora, me permita dizer de que essa ação não se limita apenas à instituição como igreja, mas cada crente pode fazer o seu papel. Há pessoas que têm muita facilidade de falar a respeito desse assunto, mas estão de braços cruzados. Isso. Muitos deles têm a condição de fazer, Deus tem abençoado financeiramente, mas está esperando a igreja como instituição fazer aquilo que ele deve cumprir, que ele deve fazer. Respondendo à sua pergunta, a Bíblia dá uma atenção especial e o próprio Tiago fala nesse texto que nós citamos a respeito dessa realidade. E por fim, em Tiago capítulo 2, versículos 19 e 20, ele mostra a necessidade sobre esse cuidado. Do contrário, a fé que professa a uma pessoa que diz que crê em Deus, mas que não age de acordo com essa fé é inoperante, ela é morta. E mais uma vez citando Tiago, ele diz no capítulo 2, versículo 19 e 20, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. E no versículo 20 ele diz, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra, ou seja, que a fé sem as obras é morta? Então, a fé deve vir acompanhada com as obras, ou as obras devem ser o retrato e, respectivamente, o resultado da fé verdadeira em Cristo Jesus. Muito bem, então está aí, as obras de misericórdia acompanham o cuidado com os órfãos e as viúvas, as obras de misericórdia acompanham a necessidade de sanar ou, pelo menos, amenizar as necessidades dos pobres e, por que não dizer também, a hospitalidade. Para terminar, o livro de Tiago, capítulo 2, verso de número 25, diz, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ser misericordioso também é acolher, quando necessário, alguém que precise, se assim for, na nossa própria casa. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que a fé cristã não é estática, mas prática. Aqueles que professam ser cristãos são exortados pelas Escrituras a atestarem a sua fé em obediência total ao Senhor e no serviço ao próximo, pois a fé que não se preocupa através de participação ativa com as necessidades dos outros não é fé nenhuma. Bem, queridos irmãos, antes do momento de oração, nós queremos, em nome do superintendente das escolas bíblicas dominicais, o pastor Nadir Jackson Saraiva, fazer menção aqui do Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo será comemorado esse dia tão importante que é o Dia da Escola que Ensina a Bíblia. E em nome do nosso superintendente, nós queremos aqui deixar um versículo para todos os dirigentes e também professores de escola, que está no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 12 e o verso de número 3. Diz assim, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, nossos parabéns a todos os professores que são dedicados ao ensino da palavra de Deus. E agora, nós vamos orar com o presbítero Jonathan Luceno. Oremos. Querido Deus, Pai amado, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade feliz de juntos termos aprendido um pouco mais da Tua santa e preciosa palavra. Pedir a Tua bênção em continuação sobre todos que têm acompanhado esta programação, que têm sido edificados, Senhor, pelo ensino da Tua palavra, também aproveitando esta oportunidade e apresentando os Teus servos que têm se dedicado no trabalho do ensino nas escolas bíblicas dominicais, Senhor. Cada dirigente de escola, cada professor,
cada supervisão, Senhor, a todos que estão envolvidos com o ensino da Tua Palavra, assim também como ao nosso pastor presidente, que é o maior incentivador deste trabalho, também ao pastor Nadi Jackson, superintendente das escolas bíblicas dominicais. Continua abençoando a toda a equipe, a todos que têm, ó Deus, feito o Teu trabalho para a honra e a glória do Teu santo nome. Tudo isso nós estamos te pedindo, já que os Teus servos têm se dedicado ao trabalho, recompensa com ricas bênçãos dos céus. Assim te apresentamos a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 11ª lição com o tema A Mordomia das Obras de Misericórdia. Na próxima semana veremos a lição de número 12 do trimestre, com o título A Mordomia do Cuidado com a Terra. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã e também está disponível no nosso canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida agora e para sempre. Amém.